Qual veículo mais econômico, um veículo elétrico ou um veículo a combustão? Para responder essa pergunta, a gente precisa ter algumas características críticas, entre elas, as condições de contorno da utilização do veículo e as condições de toda a sua questão de manutenção, utilização e, portanto, revenda desse veículo. A esse conjunto mais abrangente dá-se o nome de custo total de propriedade, ou em inglês TCO, que significa Total Cost Ownership. Essa avaliação, muitas vezes, em diferentes publicações, pode apresentar uma ou outra variação e muitas vezes essas variações são simplificações que acabam prejudicando a comparação direta de dada comparação em termos de tipo de veículo, tipo de combustível, tipo de energia que movimenta aquele veículo. Por isso é importante entender que a fundamentação do custo total de propriedade está inserido em olhar o custo de maneira mais abrangente. Muitas vezes, hoje em dia, se considera uma comparação de custo mais sobre a ótica de quanto custa o energético. Quando na realidade, quando a gente começa agora a comparar máquinas muito diferentes, o custo de aquisição e, portanto, a oportunidade de preço de revenda são fatores chaves para a avaliação de custo como um todo. O que antes não era o caso, uma vez que os veículos tinham níveis equivalentes de custo. Por isso, a questão do custo total de propriedade requer a atenção em elementos chaves. E eu vou trazer esses elementos chaves para que você possa fazer a sua avaliação, entender o seu cenário, a sua necessidade de utilização e melhor decisão de como conectar ponto A ou ponto B. Hoje não vamos falar de níveis de descarbonização, mas isso é super importante que você tenha em perspectiva. Uma vez que se o intuito da utilização de determinada motorização é efetivamente descarbonizar ou descarbonizar a sua cadeia de suprimentos, você precisa ter em referência não só qual o custo dessas opções, mas também qual é o nível de descarbonização para determinado custo correlacionado. Então é preciso também ter um olhar abrangente para os níveis de descarbonização que não serão tema direto do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá? Primeira etapa de uma avaliação de custo total de propriedade, aquisição do veículo. Obviamente que isso depende de preços e oportunidades. Os preços hoje estão muito pautados por variações e incentivos que diferentes governos fazem, mudando alíquotas de impostos. É preciso entender se isso é um movimento transitório ou um movimento definitivo, pois a comparação que nós fazemos hoje talvez não valha para o futuro. Por isso que definições muito categóricas que diz solução A é mais barata que solução B, tem que tomar muito cuidado, porque isso normalmente é sobre uma expectativa específica e muitas vezes conectada num momento de tempo específico. Então, primeiro, custo de aquisição, o preço na hora de comprar o veículo. É um tema chave para a composição de custo total. E normalmente, se você tem uma expectativa de uso, um determinado período de uso, 3 anos, 5 anos, ou você tem a expectativa de ir até o fim da vida com o produto, este tempo é que vai definir o campo de comparação. Para isso, o preço de revenda é um tema-chave e que, infelizmente, em soluções mais novas, ainda paira uma incerteza de qual será o nível de depreciação específica. Isso está muito relacionado ao entendimento de como se desgasta o veículo e, portanto, quanto vai ser atribuído de valor para esse veículo no futuro, depois de usado determinados volumes de tempo e quilometragem. Por isso é um tema-chave, mas mesmo com nível de incerteza é necessário fazer definições para que você tenha uma comparação mais específica. Talvez aqui valha a técnica de cenários, em colocar um cenário pessimista e um cenário otimista
e entender a sensibilidade desse cálculo para a sua realidade. Agora, um ponto que não pode faltar, e a maioria das vezes eu vejo sendo omitido na avaliação de custo de propriedade, neste quesito custo de aquisição, é o preço de capital. O preço de capital é um fator-chave para qualquer tipo de nova aquisição. Então, se você está despendendo um determinado valor, este valor vai ter origem ou no capital próprio ou em financiamento. Se ele for em capital próprio, a taxa de desconto, então o valor representado na aquisição, é o quanto se deixou de coletar de recursos a partir do potencial investimento médio daquela pessoa ou daquela empresa que está avaliando essa comparação. Isso é muito importante. Agora, se a gente tiver um cenário de financiamento, isso pode ser ainda mais importante, porque as taxas de juros ou taxas de desconto são mais críticas e maiores. Infelizmente, no nosso país, a gente tem taxas muito alargadas ultimamente, dado um cenário mundial principalmente, e que, na verdade, afetam diretamente um custo maior de capital. É importante ter isso em perspectiva para que a gente realmente entenda o custo total de propriedade. Vamos a um segundo fator-chave, que é o custo operacional. O primeiro custo operacional mais claro é o custo do energético. Quantos quilômetros eu faço com 1 litro de determinado combustível? Quantos quilômetros eu faço com 1 kWh daquela energia elétrica, no caso de um veículo eletrificado? E se for um veículo híbrido, eu vou ter que ter um desempenho médio para as rotas que eu estou explorando, né? Sendo um híbrido não plug-in, eu vou ter um desempenho principalmente em redução de consumo nas áreas urbanas, apesar de ter um consumo levemente superior ao de combustão em áreas de transporte rodoviário, e no cenário de um veículo plug-in, eu vou ter um benefício de maior período de operação elétrica, principalmente num veículo, numa operação em cidade, com maior vantagem. Numa operação em rodoviário, depende da quantidade de quilômetros em que a operação elétrica esteja vigente, né? Então é importante ter essa questão de entender qual que é esse desempenho médio e como ele se correlaciona com você. Normalmente, os veículos já vêm com uma etiquetagem de qual é o consumo médio, seja na cidade, seja na estrada, o que já te dá um panorama inicial de desempenho. Isso é muito importante porque você já tem uma base que inicialmente pode ser indicada, por exemplo, quantos por cento você utiliza esse veículo na cidade, quantos por cento você utiliza esse veículo na estrada, e tirar uma média para ser a sua referência nessa avaliação do custo total de propriedade. Então, o custo energético comparado com a eficiência do veículo, que é a maneira qual a quantidade de combustível por determinada unidade de energético, a quantidade de quilometragem dada uma unidade de energético que você vai desempenhar no seu veículo. É um custo, normalmente um custo bastante significativo em diferentes tipos de aplicação, principalmente nas aplicações comerciais, chega a ser o maior custo do custo total de propriedade. Mas, obviamente, existe ainda outros custos operacionais que dependem, portanto, de quilometragem, tempo. O primeiro deles é manutenção. Então, qual é o custo de manutenção, dado o número de quilômetros que você planeja utilizar esse veículo no espaço de tempo que você definiu no item anterior, entre aquisição e revenda, e, portanto, definir ali o número de manutenções. Existem tanto as manutenções mais preditivas e as manutenções mais corretivas, como, por exemplo, a questão de freios, pneus, que normalmente são advindos de desgaste, então trocas planejadas como parte do plano de manutenção. Então são pontos chaves e que vão ter diferenças entre elétricos e a combustão,
há muito material disponível, a depender da sua utilização, você vai ter uma condição específica da manutenção. E aqui vale uma ressalva importante, principalmente para os veículos comerciais. Nos veículos leves, está cada vez mais clara a percepção de que não haverá a troca de baterias. Talvez nos híbridos isso seja um tema, mas nos elétricos provavelmente não. Uma vez que as baterias têm um custo comparado com um veículo novo bastante relevante, é pouco provável de imaginar que um veículo mais antigo, já depreciado, consiga arcar com a troca de um valor tão alto na composição do veículo, né? Então, o que provavelmente existirá é uma percepção de autonomia ou de capacidade de carga com que desenvolverão as baterias para identificar o cenário de potencial comércio de veículos usados elétricos, o que vai definir melhores ou piores condições de revenda. Ainda são temas bastante novos, mas ainda assim são pontos de atenção e avaliação no seu custo total de propriedade. E claro, podemos chamar de custos operacionais porque eles são recorrentes, impostos, seguros, e que, de novo, assim como o caso da aquisição, alguns desses pontos hoje estão modificados dados níveis de incerteza ou dados níveis de incentivo. Em alguns casos há dispensa de rodízio, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, há modificações nos preços de PVA, há modificações nos valores de seguro, né? Então é importante você estar atento e ter isso como parte da composição dos custos totais de propriedade na sua avaliação. Agora, é importante a gente também não perder de perspectiva e a depender das suas avaliações, e isso é algo importante a fazer uma discussão com os departamentos responsáveis, de que talvez seja necessário incluir nessa comparação outros índices ou outros custos, que até a gente poderia chamar de custos escondidos, que implicam na utilização do veículo, como por exemplo disponibilidade, né, capacidade de carga, né, mas também que não necessariamente estão conectadas com o veículo em si, como por exemplo a disponibilidade de infraestrutura, quer dizer, há um atendimento completo, há um investimento extra para que eu consiga se utilizar dessa nova rota, há necessidade de instalações específicas para essa nova rota. Então são custos que muitas vezes são necessários serem incluídos e a depender das suas pretensões mais estruturadas ou mais de oportunidade, como elas vão fazer parte dessa avaliação de custo total de propriedade. Claro que infraestrutura normalmente transpassa os custos de um set de veículos, mas obviamente é uma parte importante para tirar você do ponto A para o ponto B de utilização, inclusive para entender o quanto você está disposto a experimentar esses sistemas, ou você vai usar a infraestrutura disponível publicamente, né? E publicamente não significa só instaladas pelo governo, mas instaladas também por iniciativa privada, explorando novos modelos de negócio, como o caso de vários sistemas de carregamento elétrico. Agora, é importante que muitas vezes esse tipo de ação, combinado com o potencial de descarbonização, pode ser um fator de imagem também, e que talvez traga aí elementos importantes para uma comparação mais justa dos custos de um tipo de veículo com outro. E claro, veja, acho que é importante para a gente fechar com esse conjunto que eu citei para vocês, vocês vão ter uma comparação bem clara e bem adequada de qual é a comparação efetiva de custos entre um tipo de veículo e outro. É importante citar que há casos em que você vai ter vantagens econômicas com elétricos, né? Principalmente nos veículos leves, por exemplo, nas utilizações dos veículos por aplicativo, há determinada quilometragem bastante
potencial para isso, né? Agora, é claro que é algo que tem que ser constantemente vigiado, pois hoje a gente tem algumas condições que não necessariamente estarão presentes no futuro. Por exemplo, as vantagens de aquisição, como nós dissemos, então, modificações na alíquota, promovendo determinada tecnologia, não necessariamente continuará presente no futuro, né? Muitas vezes as definições de custos, elas são temporárias, como por exemplo, nós tivemos até 2023 vantagens de redução de custo de importação para veículos elétricos. Esses custos foram sendo retirados ao longo do tempo e hoje a gente já voltou às condições tradicionais de 35%. Mas continuamente há uma discussão nesse sentido e isso vai se desenrolar conforme planejamentos estruturais de cada governo. Agora, outros elementos importantes é entender que há outras características estruturais que não estão sendo consideradas hoje pelos volumes serem extremamente baixos, né? Por exemplo, a carga tributária em combustíveis, sejam eles combustíveis fósseis ou combustíveis de baixo carbono, como etanol, biodiesel, metanol, hidrogênio, ainda são muito grandes comparados com a eletricidade. O que faz alguém imaginar que se houver um crescimento de eletricidade, provavelmente haverá um aumento de alíquota para carregamento de veículos, né? Além disso, todo o desafio de infraestrutura, existe um preço por carregamento elétrico em casa, diferente de um carregamento elétrico em postos, eletropostos, né? Então, é um tema que é importante você ter essa avaliação, como eu citei antes, desenhando cenários, até para avaliar se no período esperado em que você utilizará esse tipo de veículo, você tem isso considerado e não será pego de surpresa com mudanças nas condições de contorno da sua avaliação. Então, com isso, é possível traçar uma avaliação bem detalhada e bem completa para uma decisão racional do ponto de vista de custo, de qual é maior e quão maior é opção A, opção B de motorização. E aí, comenta comigo aí como foi a sua avaliação e se isso trouxe uma percepção diferente ou reforçou percepções que você já tinha sobre os custos de determinada propulsão. E deixe aí nos seus comentários também qualquer dúvida e indicação de outros temas que ainda deveriam ser explicitados para uma avaliação mais clara entre diferentes opções de descarbonização no caminho automotivo, seja ele de leves ou pesados. Até mais!